Pessoal, boa noite, tudo bem? Professor Elber, do WM Concursos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos trabalhar um tema importante, bacana, que é os crimes, ainda vamos dar continuidade dos crimes contra a administração pública. Na primeira live, no primeiro estudo nosso, nós falamos um pouco dos crimes contra a administração pública, né? Principalmente o peculato, né? Falamos um pouco do que seja funcionário público, né? Do 327, e hoje nós vamos dar prosseguimento nos crimes de concussão e corrupção passiva. Beleza, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, aí para a gente conversar, a gente bater um papo aí. E Gleidson, completar a galera, Rafael, André, Thiago, sejam todos muito bem-vindos. Os meus colegas, meus amigos e os meus queridos alunos do WM Concursos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo aqui um pouco acerca dos crimes contra a administração pública. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, João, beleza, meu irmão? Tudo na paz? Dudu, Thiago, André, Rafael, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje aí nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Eu vejo aí os nossos colegas, nossos amigos, alunos, todos ansiosos, né, acerca do concurso, aí, principalmente em Minas Gerais, da Polícia Militar, né, da Polícia Penal de Minas Gerais. Nós temos aí, estamos acompanhando o processo aí do concurso da Polícia Penal, né? A comissão já está trabalhando, a comissão do concurso ela foi constituída e ela já está trabalhando para liberar o concurso o mais rápido possível da Polícia Penal. A gente sabe aí, né? Já foi aprovado o concurso, vai sair, né? A comissão já está trabalhando, está em andamento, a gente está acompanhando aí na Secretaria de Justiça e Segurança Pública, já está tendo essa movimentação da comissão para a realização do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. 2.420 vagas de policiais penais e também muita vaga aí também acerca da socioeducativa, agente socioeducativo. Então a gente sabe muito bem que tem essa possibilidade ainda esse ano de sair o concurso da Polícia Penal. No que tange a Polícia Militar, nós estamos aguardando, né, acerca da decisão do Comando Geral, né, do governo, acerca aí dessa possibilidade de concurso esse ano. A gente tem uma certa expectativa, né, de sair o concurso, até mesmo sabendo que a gente tem o efetivo, né, da Polícia Militar, ele está muito defasado, né, com as reformas, o pessoal indo para a reserva remunerada, a gente está muito defasado. O Comando Geral do ano passado, né, na Assembleia Legislativa, falou, né, que o déficit da Polícia Militar é 16 mil funcionários, e acredito que esse ano, ao final desse ano e ano que vem, ainda esse claro, né, do efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais seja muito maior, né? Então a gente acredita aí nos próximos, nesse semestre, no próximo ano, que tenham boas notícias acerca aí, né, do concurso público, principalmente aí dessa retomada da economia, da situação que a gente vem enfrentando no Estado, no Brasil, no mundo inteiro, acerca da pandemia, né, do Covid-19. Mas a gente tem boas expectativas, tanto do concurso, a gente sabe, já tem essa aprovação do concurso da Polícia Penal, de sair esse ano, e o concurso da Polícia Militar, por essa situação nossa de defasagem, né, o quadro de distribuição de efetivo da Polícia Militar é muito defasado. O Comando Geral, então, ano passado, em outubro do ano passado, na Assembleia Legislativa, deixou bem claro, né, que o nosso quadro de efetivo ele está defasado a mais de 16 mil servidores policiais militares. Então é muita gente que precisa para repor, né, só aquilo que nós estamos perdendo, né, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Eliel, seja bem-vindo. Capotaria Souza, seja bem-vindo. Aislan, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Mara, seja muito bem-vinda. Locutor Isaac, meu irmão, parceiro, meu aluno aí na Guarda Municipal, seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? Vamos aí conversar um pouco aí acerca, hoje vamos dar continuidade, né, dos crimes contra a administração pública. E a gente sabe muito bem no Código Penal, nós estamos dando aqui essa abertura do Código Penal. Nós tivemos já live, né, tá no nosso YouTube, né, da Lei de Execução Penal, principalmente os dois artigos que caem muito em prova, viu, gente? Lá na Lei de Execução Penal, aí, ó, quem for fazer o concurso da Polícia Penal, entre lá no YouTube aí, nós temos aí os crimes, os dois artigos que nós tivemos a modificação do pacote anticrime, do artigo 52 e do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, de grande importância. Nós tivemos outra live também falando um pouco do artigo 5º da Constituição Federal, principalmente os pontos relevantes, né? Falamos um pouco também acerca da Lei de Abuso de Autoridade
Eu vou fazer uma live específica da Lei de Abuso de Autoridade também, a Lei 3.869 de 2019, que é a nova Lei de Abuso de Autoridade, que revogou a 4898 de 65. Então, gente, eu estou preparando, inclusive já até gravei essa aula aí para quem está estudando Polícia Militar, Polícia Penal. Nosso curso aí, a gente como professor do WM Concurso, já gravei essa aula, já está disponível lá no nosso curso, wmconcurso.com.br, né? Daqui a pouco eu vou falar. A nova Lei de Abuso de Autoridade já está disponível, né? Ontem nós gravamos lá no estúdio, gravamos aí o Código de Ética da Polícia Militar, né? A Lei 14.310 de 2002 cai no concurso da Polícia Militar demais, né? Em breve estou divulgando alguns vídeos explicando, dando alguns pontos importantes do Código de Ética da Polícia Militar, né? A Lei 14.310 de 2002, de grande importância para a prova, né? Quem está estudando para a Polícia Militar, aí, assiste os nossos vídeos no YouTube aí, né? Quem está estudando também para a Polícia Penal, assiste nossos vídeos. Eu estou destacando os pontos principais de cada nome, pessoal. Quem já foi meu aluno sabe muito bem, né? Da Polícia Penal, estou destacando principalmente a Lei de Execução Penal, né, que cai muito em prova, a Lei 7210 de 84, e estou destacando também quem está estudando para a Polícia Militar, né? Vamos gravar, já gravamos no estúdio, vamos gravar agora para vocês aí, deixar disponível no YouTube, o Código de Ética da Polícia Militar, a Lei 14.310 de 2002, é uma lei complexa, principalmente quem é civil, quem não é militar, para que consiga entender um pouco, né, o que seja o Código de Ética da Polícia Militar. E principalmente também a nova Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 3.869, né, de 2019, que revogou ora a Lei 4898 de 65. Beleza, pessoal? Então a gente vai trabalhando aos poucos aí, a gente vai buscar o conhecimento, né? O conhecimento liberta a mente aprisionada, né? Liberta todas as nossas dúvidas e traz devidos esclarecimentos, né? Tudo aquilo que a gente precisa para o nosso estudo. Bacana? Beleza. Pessoal, nós tivemos uma live aí semana passada com o Rodrigo, né? Nosso professor, querido professor de português, né? Nosso abençoado professor de português, os melhores professores de português de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. Ele falou sobre os critérios de correção da redação dissertativa, gente, de grande importância. Redação dissertativa, o Rodrigo falou semana passada, o nosso vídeo está no YouTube, aí também está no Instagram. Estuda sobre redação, gente, cai muito em prova. Tem gente que passa na prova teórica e não vai bem na prova de redação. Tem que ter essa sintonia. Tem tanto estudar para a prova teórica quanto a redação. Então estuda com o nosso professor Rodrigo. Nós estamos gravando diversos vídeos aí, da parte gramatical e também a parte de redação dissertativa. Quem vai fazer o concurso da Polícia Militar, na última prova, retirou a redação, mas eu acredito que pode sim retornar com redação na prova da Polícia Militar, que é de grande importância. Um agente encarregado de aplicação da lei, um policial militar, um policial penal, ele tem que saber escrever bem, ele tem que redigir um REDS, que é o nosso boletim de ocorrência, ele tem que fazer muito bem esse papel, redigir muito bem, né, para dar aquele documento ser muito bem feito, né, dentro do parâmetro da formalidade, né? Então tem que escrever muito bem. Então prepare-se a redação também, que vai te auxiliar em outros concursos, a redação dissertativa com o nosso professor Rodrigo aí de português. Bacana? E aí, Silvia, seja bem-vindo, irmão. Joselane, seja bem-vinda. Capitão América, olha, Capitão América, minha continência, meu irmão. Seja bem-vindo. Semana que vem nós vamos ter aula aí, também uma live, dando continuidade à professora Helena Barbosa, né, a nossa médica neurologista, que ela é professora nossa do WM Concurso de Medicina Legal, e ela vai dar continuidade sobre o tema de Energia e Ordem Mecânica 2, um tema de grande importância aí, principalmente os concursos federais que cobrem medicina legal. Bacana? Então é isso aí, pessoal. Divulgando um pouco do nosso curso aí, gente, só vai lembrar que a gente nós como professores do WM Concurso, estamos divulgando o nosso curso preparatório da Polícia Penal de Minas Gerais, né? Tanto da Polícia Penal quanto da Polícia Militar estão com 50% de desconto. É só entrar no site wmconcursos.com.br, colocar lá o cupom, né? Quando você for realizar o pagamento, é escrito lá cupom. Aí você põe assim, ó, estude em casa. Pode colocar tanto minúsculo quanto maiúsculo, beleza? E está com 50% de desconto, tanto da Polícia Militar, né, o curso de soldado, o CFSD, para o curso de ingresso no curso de formação de soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, e estamos também com o curso preparatório para a Polícia Penal. E agora, pessoal, nós estamos lançando aí de antemão, né, nossos professores aí do WM Concurso, estamos lançando o curso de exercício da Polícia Penal. Então, quem está estudando aí o curso regular, já estudou as matérias, né, do curso regular da Polícia Penal, estamos lançando curso de exercício para a Polícia Penal, também com 50% de desconto. Logicamente, aí,
né? Quando sair o edital, esses valores eles vão ser modificados. Então, quem está estudando a Polícia Penal, aproveitem aí o curso de exercício da Polícia Penal com 50% de desconto. Até a Marina vai colocar aí agora, né? Fixar e deixar fixado aí o curso de exercício da Polícia Penal Minas Gerais com 50% de desconto. Porque, gente, a gente que é concursado, a gente sabe muito bem, eu sou também estudioso nessa parte de concurso, eu estou estudando para concurso, né? Ainda, né? Eu sou concursado e continuo estudando para concurso sempre, né? Eu adoro essa área da docência e também para concurso. O exercício, o curso de exercício, ele é muito bom. Ele serve para fixar o conteúdo programático. Então, aquele que quer passar em concurso, você que quer passar em concurso, você tem que ter metodologia, tem que ter didática. Professor, que seja então uma didática para passar no concurso. Matéria teórica, né? Resumos, resumo para, na verdade, fixar pontos importantes e exercícios, né? Deixa eu fixar aqui, né? Com a Marina que ela colocou aqui, ó. Vamos lá. Fixar conteúdo. Beleza? Então, gente, para passar em concurso, a gente tem essa habilidade e tem essa metodologia que a gente ensina, que é por meio de aula teórica, de resumos, que é os pontos principais da matéria, e exercícios. Porque o exercício que vai ser fixado, vai fixar e vai te mostrar como que a banca ela vai te cobrar. Bacana? Então isso é importante demais, gente. Então a gente está lançando esse curso de exercício da Polícia Penal. Vamos lançar também mais para frente, nós professores do WM, o curso de exercício para a Polícia Militar, que a gente sabe muito bem, a gente já tem essa expertise, né, da Polícia Militar. Graças a Deus eu já tenho quase 14 anos já de carreira, e a gente tem essa experiência acerca do que cai na prova do curso de formação de soldado e também no curso de formação de oficiais. Mas lembrando que o curso de formação de oficiais da Polícia Militar exige o bacharelado em Direito, né? Nós tivemos a modificação aí da Constituição do Estado de Minas Gerais e da Lei 5.301 de 69, que é o Estatuto da Polícia Militar, que exige para que seja oficial da Polícia Militar, para ingresso, né, para ingresso na corporação, na atividade castrense nossa, o bacharelado em Direito. Lembrando que no Bombeiro Militar ainda é de nível médio, mas a Polícia Militar de Minas Gerais, para que seja oficial, entra para o QOPM, para o quadro de oficiais da Polícia Militar, exige o bacharelado em Direito. Da outra vertente, ainda para a Polícia Penal, a gente espera, né, que ainda mantenha o status quo de nível médio, né? Então, se você tem nível médio, já pode aí iniciar a sua preparação para o concurso da Polícia Penal, que a gente sabe muito bem aí, que já foi autorizado pela CEPLAG, pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública também, 2.420 vagas, beleza? Então se prepara aí para esses concursos. E nós aqui do WM Concurso, a gente está à disposição de vocês, beleza? Pessoal, vamos caminhando então um pouquinho. Sejam todos bem-vindos, galera. Estou começando aqui, Juninho, Leila, né? Deixa eu cumprimentar a galera aqui, os meus alunos. Saudade dessa turma, né? A gente está, essa pandemia, a gente não está tendo aula presencial. E durante essas lives a gente mata aí a saudade, o carinho que a gente tem com os nossos alunos, né? Então sejam muito bem-vindos, meus amigos, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos nesse bate-papo de hoje, que a gente fala um pouquinho aí do Código Penal, né? Todo mundo gosta muito do Código Penal. Professor Rodrigo Fonseca, os melhores professores aí de português, né? De BH, de Minas Gerais. Falei agora a respeito dele, tá entrando no ar, seja muito bem-vindo, Rodrigo, né? Estou aqui fazendo um bate-papo com a galera aqui, vamos entrar agora sobre Código Penal. Vou passar algumas questões aqui de delegado, de juiz, preparando vocês aí para o concurso tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Penal, né? Os crimes contra a administração pública caem tanto no concurso da Polícia Militar, tanto no concurso da Polícia Penal. Beleza, Rodrigo? Seja bem-vindo, meu irmão. O Rodrigo está aí, o Rodrigo Fonseca, um dos melhores professores aí de português do Brasil. Bacana? Vamos lá, Geraldo, seja muito bem-vindo. Pessoal, eu vou desativar aqui para ficar mais fácil a gente poder estudar. Beleza? Deixa eu desativar aqui. Sejam todos muito bem-vindos para a gente estudar um pouquinho dos crimes contra a administração pública. Vamos lá. Aí, ó. Agora ficou melhor, né? Beleza. Pessoal, vocês estão me vendo aí? Legalzinho? O áudio está legal? Né? Então, vamos então começar um pouquinho a tratar. Hoje nós vamos tratar, pessoal, exatamente 2 crimes contra a administração pública. Lembrando que os crimes lá do Código Penal contra a administração pública, eles são previstos a partir do artigo 312 até o artigo 327 do Código Penal. Bacana? Mas hoje nós iremos ver 2 artigos, né? De grande importância, são os mais importantes que sempre caem em prova, principalmente na área de segurança pública. Os concursos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Policiais Penais, Bombeiro Militar, cobram muito crimes contra a administração pública. Professor, mas por que eles cobram esses crimes?
porque espera-se do funcionário público para que ele tenha, na verdade, o senso de legalidade, que suas condutas sejam pautadas pela lei e pela moralidade pública, aquilo que é probo, aquilo que é justo, aquilo que é honesto. Nós temos lá no artigo 37 da Constituição os princípios da administração pública: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, espera-se do serviço do público que ele tenha uma conduta totalmente ética, essa exteriorização da ética profissional, como a gente tem no nosso Estatuto da Polícia Militar. O que é, na verdade, a disciplina? É a exteriorização da ética profissional. Então, espera uma conduta totalmente profissional, totalmente justa, honesta, ética, dentro daquele sentimento de moralidade pública, de probidade administrativa. Então, quando o funcionário ele desvia desse sentimento de ética, do seu dever, de senso de honestidade, de probidade, de moralidade pública, ele pode incorrer alguns crimes, quando ele foge dessa finalidade pública, principalmente às vezes quando ele vai no viés da finalidade particular. Nós sabemos muito bem, lá nos princípios da administração pública, a gente sabe, o supra-princípio da administração pública, a gente fala que é a supremacia do interesse público, do interesse coletivo, chamado direito difuso, meta, transindividual, em relação ao direito particular. Então, quando nós estamos na atividade pública, espera-se nós, agentes, que mantemos, para mantermos essa conduta ética. Então, os crimes contra a administração pública, na verdade, vivem busca frear essa índole negativa, essa índole que leva a atos de maneira irregulares, injustas, contrárias ao ordenamento jurídico. E hoje nós vamos ver dois crimes que tratam aí dos crimes contra a administração pública, beleza? É o artigo 316 e o artigo 317 do Código Penal. Professor, quais são esses crimes? São os crimes de concussão, e os crimes de corrupção passiva, Olha só, pessoal, então a gente tem que saber, a gente precisa saber a diferença, principalmente da concussão, da corrupção passiva e também da prevaricação. São crimes importantes. Eu vou começar a tratar um pouquinho, hoje eu vou tratar da concussão e da corrupção passiva e, logicamente, querendo ou não, a gente vai fazer uma sintonia com o crime também de prevaricação. Bacana? Então vamos lá. Concussão, pessoal, artigo 316. Logicamente, quando você for estudar comigo aí, a gente for estudar, pegue o código, abre o código, entra no seu computador, no seu celular e abre lá o texto da lei. Que, via de regra, gente, 90% das questões a gente acerta quando a gente sabe muito bem o texto da lei. Lá dentro, a lei seca, geralmente é o que cai na prova, principalmente nos concursos na área de segurança pública. Às vezes, umas certas carreiras que exigem bacharelado em direito pegam doutrina, jurisprudência, mas via de regra cai mais o texto da lei. Então, se você estiver estudando o texto da lei, grande chance de você gabaritar a questão aí. Então, vamos lá. Artigo 316, caput. Vamos ler lá. Vamos ver, então, vamos ler o artigo para a gente começar a trabalhar ponto a ponto aí desse artigo. Então, concussão, artigo 316 dos crimes contra a administração pública, beleza? Então, vamos lá, tá lá. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Olha que interessante. Primeira coisa que a gente tem que destacar, o elementar do crime, o verbo exigir. Professor, o que significa? Vamos dar um esclarecimento a essa hermenêutica, essa interpretação, o que seja o verbo exigir. Olha só, nós temos aí vários sinônimos, que a doutrina entende que seja a exigência. Exigir nada mais é que uma forma intimidativa, um constrangimento, uma coação, realizada pelo funcionário público em relação ao particular. Então é uma forma intimidativa, um constrangimento, uma coação, um ato mais coercitivo. Quando eu falo exigir, o funcionário ele exige lá, por exemplo, de um particular, nós vamos ver lá, uma vantagem indevida. Às vezes pode ser uma vantagem econômica ou não, isso diverge um pouco da doutrina, mas via de regra é uma vantagem econômica, às vezes um dinheiro, às vezes um valor ali correspondente. Então a exigência, primeira coisa, exigir, então significa o quê? O funcionário ele tá na atividade dele, ele exige,
ele tem um caráter mais intimidativo, ele constrange um civil, né, um particular, para que ele realize tal conduta. Vamos dar continuidade então. Então a gente sabe que o exigir é aquele constrangimento, aquela atividade mais intimidadora. Para si ou para outro, ou seja, ele pode exigir para si mesmo, para o auto-benefício ou para terceiros, né? Direta ou indiretamente, ainda que fora da função, né? Olha só, pessoal, ainda que fora da função aquele funcionário, né? Por exemplo, o cara ele não está trabalhando, ele está fora da função, por exemplo, ele está de férias ou ele está de folga, mas ele está agindo em razão dela. Se ele estiver agindo em razão da função, ele pode estar fora dela, mas agindo em razão da função, ele comete o crime dentro dessa exigência, o crime de concussão. Por exemplo, ele está de férias, ele vai lá na casa de material de construção, ele é um agente da lei e fala assim, ó, se você não me der, né? Se você não me der R$2.000, por exemplo, ou um caminhão de cimento, eu vou lavrar uma multa, né? Para nos seus veículos e do seu estabelecimento, por exemplo, né? Olha só, ele está exercendo um constrangimento à pessoa, ele está exigindo uma vantagem indevida de férias ou de folga, ou seja, antes de assumi-la, né, fora da função, mas agindo em razão dela. Bacana? E a segunda situação, antes de assumi-la, assumiu o que? A função. Olha só, vamos dar um exemplo. Aquele cidadão, um funcionário, um concurseiro, ele passou no concurso, artigo 37, inciso 2 da Constituição, por meio de concurso para o público de prova de títulos, ele passou no concurso, fez todas as etapas e ele foi nomeado, né? Passou em todas as etapas, foi nomeado, ele tomou posse daquele cargo. Contudo, pessoal, ele ainda não entrou em exercício. E a gente sabe muito bem que, via de regra, para que o funcionário seja incluído, igual no caso da Polícia Militar, a partir da data da inclusão ele é um servidor militar. Então, às vezes ele foi nomeado, tomou posse, né? Mas só que ele não entrou em exercício. Se ele não entrou em exercício, olha só, ele não assumiu a função, mas ele está agindo em razão dela, né? Então também configura. Então aquele concurseiro passou no concurso, tomou posse, mas não entrou em exercício, e ele vai lá, por exemplo, um funcionário da vigilância sanitária, fala assim, ó, vai lá no comércio e fala assim, ó, eu estou te exigindo, eu quero R$10.000, né, para que eu não lavre uma multa e feche seu estabelecimento. Olha só, ele está constrangendo a pessoa, né, a realizar tal, a entregar, né, a repassar tal vantagem devida. Antes de assumir, ele não é concursado ainda, ele não entrou em exercício. Ele foi nomeado, passou no concurso, tomou posse, mas não entrou em exercício. Ou seja, mesmo ele não entrando em exercício, mas agindo em razão dessa função, ele é equiparado a funcionário público, já comete o crime de, no caso em tela, a gente está vendo no artigo 316, né, a concussão. Bacana? E dando continuidade, vantagem devida, a gente fala muito bem, pode ser uma vantagem econômica e via de regra é uma vantagem econômica. A doutrina entende e via de regra é uma vantagem econômica. Então o crime de concussão é essa ideia da exigência. Agora, o professor me pergunta, quando que se consuma o crime de concussão? Ele tem que receber o material? Não. Olha só, nós temos um entendimento doutrinário, né, também entendimento dos órgãos do Poder Judiciário, que ele é um crime formal, né? Consuma-se no momento da exigência, quando o funcionário público exige do particular certa vantagem devida, consuma-se o ato. Professor, e quando ele recebe aquele bem, aquele recebimento, nós chamamos de mero resultado naturalístico, né? É considerado um mero exaurimento. Então, é um crime não material, é um crime formal. Então, quando o funcionário ele exige aquela vantagem devida, no ato da exigência se consome no ato. Nós chamamos isso de crime formal. Bacana? Crime formal. A entrega do resultado do material é um mero exaurimento, né? A gente chama isso de resultado naturalístico. Bacana? Então, é um crime formal. No momento da exigência, consuma-se o fato. Beleza? Então, esse aí, nós trabalhamos um pouco aí acerca do caput do artigo 316 dos crimes contra a administração pública. Beleza? Então, vamos caminhando lá. E nós temos aí, interessante, eu quero destacar o parágrafo 1º. Eu qualifiquei esse crime, chama de excesso de exação.
Professor, o que é esse excesso de exação? A gente muito me pergunta, né? Eu não entendi. Ele é muito fácil para a gente entender. Vamos lá. Então, primeiro, o que seja a exação? É uma cobrança. A exação, né, no sentido aí, estrito senso, é uma cobrança. E o que trata, então, é o excesso dessa cobrança. Ou seja, aquilo que extrapola no algo desproporcional, desrazoável e principalmente imoderado. O excesso dessa cobrança, né? Olha lá, vejamos. Vamos lá, vamos ler então o parágrafo primeiro. Isso aqui é muito em prova, hein? Se o funcionário exige o quê? Ele exige o quê? Ele constrange, né, aquela intimidação. Ele exige tributo ou contribuição social. Olha só, tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido é cobrado, né, emprega um meio que vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, né? Pessoal, só voltando aqui, desculpem aqui, voltando na conclusão do caput, só me lembrá-los aqui, que eu não falei, a pena, houve uma alteração, né, em 2019. Aos crimes, o crime cometido por concussão era de 2 a 8 anos. E nós tivemos a modificação pela Lei 13.964 de 2019, que alterou, passou a máxima de 8 anos para 12 anos. Então, nesse pacote anticrime, né, do 2019, nós tivemos a alteração, né, da pena máxima do crime de concussão. Isso é importante destacar também, de grande importância. Nós tivemos alteração pela Lei 13.964 de 2019, que alterou a máxima de 8 anos para 12 anos. Bacana? Então isso é importante destacar. Então vamos voltar para o raciocínio do excesso de exação. Então no caso em tela, o excesso de cobrança exige tributo ou contribuição que sabe ou deveria saber indevido. Olha só, ele sabe, ele tem um dolo. Ou deveria saber indevido. Às vezes a doutrina entende que ele saber indevido, a gente chama de dolo eventual. Outros falam, né, que não seja, que seja culpa, né? Deveria saber de maneira indevida, né? Então ele sabe ou deveria saber indevida. Então ele tem aquela intenção, né, de trazer essa cobrança exagerada, né, no caso em tela. Essa primeira parte eu chamo, né, a gente que tem aquela noção bíblica, né, da ideia de Zaqueu, né? O Zaqueu, aquele cobrador de impostos, ele cobrava de maneira excessiva aquele valor que não lhe era devido. Eu qualifico para identificar para a prova, para facilitar a gente gravar, o crime de Zaqueu, né? A gente remete lá na história, né, de Cristo. Zaqueu, ele era o cobrador de impostos, ele cobrava impostos de maneira exagerada. Então eu chamo aqui o excesso de exação para gravar, uma prática mnemônica para a gente gravar, de crime de Zaqueu. Bacana? E outra coisa, aqui da mesma forma que o caput, a exigência desse tributo, né? E esse tributo, imposto, taxas e emolumentos, consuma-se também no ato da exigência, chamado de crime formal, né? Da mesma forma do 316 caput, o resultado, a entrega lá, por exemplo, desse tributo, é um resultado naturalístico, um mero exaurimento. Então, consuma-se no ato da exigência. Bacana? E o segundo ponto importante aí, ó, emprego de cobrança de e-mail e quando devido, ou seja, o imposto, ele é devido, ele é certo, usa do e-mail vexatório ou gravoso. Professor, que seja o e-mail vexatório ou gravoso, humilhação, tormento, vergonha, indignidade. Ou seja, humilha a pessoa na maneira de cobrar. O funcionário público, ele exige de maneira humilhante, né, de um particular um certo tributo que é devido, mas só que ele utiliza de meio humilhante, vexatório, indigno, né, de maneira que às vezes fere a honra subjetiva da pessoa. Bacana? Então isso é o excesso de exação. Pessoal, vimos aí os pontos importantes, né, do crime de concussão. A exigência, que é o constrangimento, né, e tem o excesso aí da exação também, que é a situação de exigir, mas só que é o tributo ou contribuição social. Aí outra coisa, a pessoa me pergunta, pessoal, o que seja uma contribuição social? Dê um exemplo do PIS, PASEP, né, contribuição social, envolvendo o quê? Empregadores, né, incidentes sobre a folha de salários. Então pode acontecer isso aí também, beleza? Então vamos prosseguir aí para a gente não alongar demais essa nossa live. Pessoal, 317 aí, corrupção passiva. Gente, corrupção, né? Esse é um tema aí que a gente vê muito na mídia, né? E esse ato de corrupção, a gente tem a situação também que visa preservar, né, o erário, né, a máquina pública, né, o senso de pundonor, de sentimento de honestidade, a moralidade pública.
e para combater, né, essa situação aí de desvio de certas condutas, né? Então a corrupção, na verdade, tem esse viés público e também a gente sabe muito bem que a corrupção no lado privado, particular. Mas aqui a corrupção do 317, ela tem a sua particularidade. Nós vamos estudar então um pouco da corrupção passiva. Lembrando que no caso inteiro a concussão é a exigência. A corrupção passiva, olha só, aqui no caso em tela, vamos ver o que fala o caput do 317. Fala assim, ó, solicitar ou receber para si ou para outro, nós vimos, né? Direta ou indiretamente, vimos isso também que tem lá na concussão, ainda que fora da função, vimos também lá na concussão, né? Ainda que fora da função, ou seja, a pessoa está de férias, de folga, ou antes de assumi-la, vimos isso também, que às vezes a pessoa pode estar de folga, ela pode ter passado o concurso, ter sido nomeado, tomado posse, mas não tira ainda entrado em exercício, mas é agindo em razão dela, vantagem indevida, né? Que via de regra a gente sabe muito bem que pode ser uma vantagem o quê? Econômica, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então aqui, pessoal, nós temos 3 verbos. O elementar do crime aqui a gente tem que saber muito bem destacar, trazendo essa diferença lá da concussão. A concussão é a exigência. Aqui nós temos 3 verbos. Vamos lá. Solicitar, receber e aceitar a promessa. A corrupção passiva traz essa ideia de solicitar. O que é uma solicitação, professor? Ele faz aquele pedido, né? Qual que é a diferença, por exemplo, de solicitar para exigir? Nós vimos que a exigência gera certo constrangimento, né? Um constrangimento é menos sutil, uma forma mais constrangedora, uma coação, uma forma intimidadora. Isso é lá a exigência. Quando eu falo solicitar, é mais sutil, né? É um pedido, é uma conversa, é um diálogo. Não tem aquele constrangimento, aquela coação, né, sobre a pessoa. Então, no caso em tela, solicitar traz ideia mais tranquilo, mais brando do que a exigência. Então, solicitou é um crime formal também, consuma-se no ato de solicitar, né? Um servidor, um funcionário civil, um funcionário público, ele solicita, por exemplo, a um particular, né, um dinheiro, por exemplo, para ele ser liberado de uma blitz, por exemplo, né? Um funcionário exige lá para ele ser liberado de uma blitz. No caso em tela, o ato de solicitar, de pedir, já configura, né, o crime de corrupção passiva. Também chamamos de crime formal, nessa ideia, né? O recebimento material é um mero exaurimento, é o resultado naturalístico. Agora, receber, quando a pessoa ela recebe, né, uma vantagem devida relacionado, né, acerca agindo em razão da função, já é um crime material, que ele recebe aquela vantagem devida. Então, solicitar, receber e aceitar promessa. Olha só, a pessoa lá, por exemplo, um funcionário lá, um fiscal, ele vai lá fiscalizar um certo estabelecimento e ele aceita aquela promessa de receber um valor, por exemplo, de vantagem devida, e não lavra uma multa. Ó, vou te dar um cheque aqui e daqui 5 dias, por exemplo, ele vai ser compensado. Ou eu trocar no valor, no dinheiro desse cheque. Ou seja, ele aceita a promessa. Aqui também é um crime formal. Consuma-se no ato de aceitar aquela promessa, né? Aquela promessa indevida de recebimento de uma vantagem, né? Então, no caso em tela, corrupção passiva, nós temos então 3 condutas: solicitar, receber e aceitar a promessa. Não é isso? O que é aceitar a promessa? É anuindo com futuro recebimento. Bacana? Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Vimos então que é solicitar é um crime formal, aceitar aquela promessa formal e receber material que recebe, né, de fato, né, a materialidade. Né? Da mesma forma aí, ó, antes de assumi-la, né, nós vimos, ainda antes de assumi-la, o cara tomou posse, mas entrou em exercício, ainda que fora o quê? Da função. Né? Olha só, ainda que fora da função, ele tá de férias, de folga, ele comete o crime. Então, gente, a diferença aí principal do 317, lá daí do 316 da exigência, a pessoa ela constrange. Aqui, ela solicita, recebe ou aceita a promessa. Né? Ou seja, não tem aquele constrangimento, é mais um diálogo. Né? Por exemplo, ele está numa blitz, né? Eu só vou te liberar aqui se você particular me der R$100 aqui, vou te liberar. Bacana? Naquela conversa, sem exigência, né?
conversa numa boa. Então isso é corrupção passiva. A exigência é um certo constrangimento. E vem esse parágrafo 1º e 2º de grande importância para a gente ir para a prova, que cai muito em prova. O parágrafo 1º a gente chama isso de corrupção qualificada ou majorante da pena, né? O aumento de pena. Nós temos aí corrupção qualificada. Olha lá, a pena aumentada de 1/3 em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Então esse parágrafo 1º é de grande importância, pessoal. Olha lá, o funcionário ele retarda ou deixa de praticar o ato de ofício em consequência dessa vantagem ou promessa. Então o servidor lá, por exemplo, o funcionário está na blitz. Ele fala assim, ó, eu libero, solicita, não libero, tranquilamente, se você deixar R$100 aí pra gente, né? Então o que acontece? Ele no ato de solicitar, já comete corrupção passiva. Aí, no caso em tela, ele retarda ou ele deixa de praticar de ofício, ou seja, ele libera aquele cidadão lá que está com um documento atrasado do seu veículo, por exemplo, no caso em tela. Então ele deixa de realizar o ato de ofício. Então essa consumação, essa materialidade, já a gente traz como uma forma qualificadora a um aumento de pena. A gente chama de corrupção passiva qualificada. Quando ele retarda, ou seja, ele faz de maneira mais lenta ou ele deixa de praticar o ato de ofício. Nós chamamos isso de corrupção passiva qualificada. Então isso é importante ter esse conhecimento. No parágrafo 2º, gente, olha só, aí nós temos a corrupção passiva privilegiada. É o que? O funcionário pratica ou deixa de praticar um ato de ofício, não na consequência de receber uma promessa, uma vantagem devida, mas sim cedendo a pedido ou influência de outro. A gente chama isso de famoso quebra-galho. Aqui, na corrupção passiva privilegiada, no artigo 317, parágrafo 2º, não tem recebimento de vantagem devida, e sim ele cede a pedido e influência de outro. A gente chama o famoso quebra-galho. Né? Às vezes um cidadão livre assim, não, ó, libera o cidadão na blitz, né? Pô, o cara é gente boa, o cara é bacana, não tem vantagem indevida. Ele cede ao pedido de um terceiro, por exemplo, de liberar, por exemplo, de uma blitz, né? Não tem vantagem indevida, não tem, a gente sabe lá, não tem sentimento de interesse pessoal que a gente vai ver lá na prevaricação. Ele cede a pedido, né? Por exemplo, numa blitz, um documento totalmente irregular ou às vezes uma fiscalização da vigilância sanitária, né? O dono do estabelecimento fala assim, pô, não me multa não, eu sou um cara bacana, eu sou um cara cumpridor dos meus deveres, né? E às vezes aquele agente da vigilância sanitária, ele cede aquele pedido de outro. A gente chama isso, ele deixa de realizar aquele papel, né, do seu ato de ofício, por cedendo a pedido e influência de outro. A gente chama isso de corrupção passiva privilegiada. Agora, quando ele retarda ou deixa de praticar ato de ofício, né, em consequência daquela vantagem devida, nós chamamos isso de corrupção passiva qualificada. Quando eu tenho vantagem devida, retardo, deixo de praticar, né, ato de ofício por vantagem devida, em consequência de vantagem devida, é corrupção passiva qualificada. Quando eu retardo, deixo de praticar ato de ofício cedendo a pedido de outro, nós chamamos de corrupção passiva privilegiada. Gente, isso cai demais em prova, né? Então a privilegiada é o famoso quebra-galho. Corrupção passiva privilegiada, quebra-galho. Então, é um que difere um pouco da prevaricação. Vamos dar continuidade aí, só para a gente entender então a diferença da prevaricação também. Então, vamos lá, 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei, nós já vimos, né? Principalmente essa parte de retardar, que é adiar, ou deixar de praticar, ou seja, não fazer, né, um ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Olha só a prevaricação do 319, pessoal. Aqui é retardar, né, ou seja, fazer de maneira mais lenta, ou não fazer aquilo que é um ato de ofício de um funcionário público, por satisfazer interesse pessoal ou sentimento pessoal. Satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A gente chama isso de crime do coração, né? O crime do coração. Olha só a diferença então. Quando você retarda ou deixa de praticar por sentimento pessoal, professor, o que seja o sentimento pessoal? Sentimento de ódio, amor, vingança, compaixão, amizade, né? Retardar, deixar de praticar de ofício por sentimento e interesse pessoal. Vamos dar um exemplo para a gente facilitar. Um cidadão, né? Ele é um fiscal. A gente dá essa ideia de fiscal geralmente é porque ele exerce aquele poder de polícia, né? Ele está mais próximo do cidadão de fiscalização.
ele está fiscalizando lá no comércio e aquele comerciante, por exemplo, é um primo dele, né? Ou seja, é um sentimento ali de amizade, um sentimento de respeito, de carinho, respeito, um sentimento familiar. Então há uma satisfação, interesse, sentimento pessoal. Então ele deixa de lavrar a multa daquele estabelecimento porque é um primo dele. Ele leva um sentimento, interesse pessoal. Nós chamamos de crimes do coração. Olha só. Então nós temos que fazer essa distinção. Retardar, deixar de praticar de ofício por crime do coração, sentimento pessoal, prevaricação. Ele retarda, deixa de praticar de ofício em consequência do recebimento de uma vantagem indevida, corrupção qualificada. Ele deixa de praticar, retarda ato de ofício, cedendo a pedido de outro, chamamos o crime de quebra-galho, né? É uma corrupção passiva privilegiada, do parágrafo 2º do 317. Então, gente, essa diferença a gente tem que saber na prova. Então, vamos trazer então, de maneira bem resumida aí a nosso entendimento aqui agora. Concussão, a exigência, né? A corrupção passiva, solicitar, receber e aceitar promessa, né? E nós temos aí, no caso em tela, a qualificada e a privilegiada. A qualificada é solicitar, receber e aceitar promessa e, em consequência dessa vantagem, ele retarda ou deixa de praticar ato de ofício, no caso aí, a corrupção passiva qualificada. Agora, ele retarda e deixa de praticar ato de ofício, cedendo a pedido de outro, famoso quebra-galho, corrupção passiva privilegiada. E quando ele retarda, ele deixa de praticar ato de ofício por interesse e sentimento pessoal, a gente chama isso de crimes do coração. Nós temos aí a prevaricação. Bacana? E para finalizar aí, nós temos a prevaricação do 319A, de grande importância, principalmente quem está estudando aí para a Polícia Penal. Vamos lá? Fala assim, ó, deixar o diretor, a gente chama isso de prevaricação imprópria. Deixar o diretor de penitenciário ou agente público de cumprir o seu dever, né? Olha só, então quem aqui, pessoal? Deixar o quê? Deixar é não fazer. Quem? O diretor da penitenciária, aquele do sistema prisional, ou agente público. Via de regra, aquele agente público que está inserido nesse contexto do sistema prisional é o policial penal. Via de regra é o policial penal. E também o sócio educativo, no caso em tela. Né? Mas via de regra o quê? O policial penal. De cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho eletrônico, rádio ou similar que permita a comunicação do preso com outros presos ou com o ambiente externo. Também, no caso em tela, né? Nesse caso é uma prevaricação, chamada de prevaricação imprópria. Então, quando nessa omissão, né, do diretor ou de policiais penais de vedar, de proibir o acesso do preso a aparelho telefônico, rádio, né, ou similar, ou aparelho lá, logicamente tem aquele caráter de comunicação que permite essa comunicação com o preso ou ambiente externo. Nós chamamos isso de prevaricação imprópria. E a gente sabe muito bem, a gente estuda a lei de execução penal, né? Você que está preparando para a polícia penal tem que estudar muito bem. A lei de execução penal, a lei 7210 de 84, lá no seu artigo 50, fala que aquele preso, né, que ele tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho eletrônico de rádio similar que permita a comunicação com outro preso ou ambiente externo, ele comete, né, falta grave. Está lá no artigo 50, inciso 7º da Lei de Execução Penal, Lei 7210 de 84, que cai na sua prova. Bacana? Então, gente, nós vimos aí hoje os crimes de concussão, corrupção passiva e prevaricação. Agora vamos fazer algumas questões para a gente ratificar o nosso conhecimento. Igual eu falei com vocês, nós estamos lançando curso de exercício porque nós e professores da WM, a gente tem essa convicção de saber que exercício é uma das melhores formas de você passar no concurso. É uma das melhores formas de você gabaritar para a prova. Então vamos lá, vamos fazer algumas questões. Olha que interessante essa questão aqui, é uma questão de juiz de direito. Então aí, olha que interessante, gente, uma coisa que eu aprendi e eu, cada vez mais eu ensino e aprendo cada vez mais. Quando a gente está estudando para algum curso, a gente pega questões às vezes difíceis, questões mais complexas, porque a partir do momento que a gente tem um conhecimento de questões mais complexas, a gente tiver lá no nosso concurso provas, questões mais fáceis, a gente vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais sereno, né? Então a gente sempre prepara para mais, sempre prepara para ter um conhecimento maior, mais extensivo, mais erga omnes, né? Mais abstrato, ou seja, para aumentar o nosso conhecimento e a nossa possibilidade de gabaritar no concurso.
né? Da mesma forma que eu fiz, eu continuo estudando ainda, eu gabaritei, eu passei no concurso, ainda nos primeiros lugares do concurso que eu fiz, que eu entrei na instituição militar, por meio dessas práticas, né? De principalmente correção de exercício. Então vamos lá, vamos fazer algumas questões aqui, ó. A prova de juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo 2011. Fala assim, ó. Antônio, funcionário público, exige de Pedro para si em razão da função vantagem indevida consistente em certa quantia em dinheiro. Pedro concorda com a exigência e combina com Antônio em um local para entregar o dinheiro. Mas Antônio, ele é preso por policiais, né? Previamente avisados do ocorrido no momento que iria recebê-lo. Assinale a alternativa correta. Então, primeiro vamos fazer essa análise dessa questão. Antônio, funcionário público, então no caso ele já tem um elementar do crime, ele é funcionário público, ele exige, olha o verbo, exige, né, de Pedro para si em razão da função. Então, agindo em razão da função, nós estão todos os elementos aí do crime contra a administração pública. Vantagem devida, ou seja, vantagem inclusive ali econômica, consistente em uma certa quantia de dinheiro, vantagem econômica. Pedro concorda com a exigência e combina com Antônio para entregar o dinheiro. Beleza? Até aí tranquilo? Beleza. Mas Antônio é preso por policiais. Antes de Antônio receber o material, ele é preso por policiais. Essas são as informações da questão. Previamente avisados do ocorrido, ou seja, os policiais foram avisados do ocorrido. No momento que iria recebê-lo, né? Diante dessa questão, marca a alternativa correta. Então vamos analisar no caso em tela. Pedro, ele está exigindo. Então a exigência aí, a gente sabe muito bem, que é a situação lá de vantagem devida, crime de concussão. A gente sabe muito bem que o crime de concussão, quando há exigência, quando ele já exige, já se consuma o ato. Que o recebimento do material é um mero exaurimento, é um resultado naturalístico. Então, quando ele já exige a vantagem devida, já se consuma o ato, né? Professor, aqui no caso em tela, os policiais foram previamente avisados. Aqui não trata, por exemplo, de um flagrante preparado? Não, porque o flagrante preparado, a gente entende na doutrina, quando ocorre a indução e instigação, né, para que a pessoa lá pratique o crime e, de fato, o objetivo de efetuar a prisão. Então, o flagrante preparado, quando há uma indução, uma instigação para que alguém pratique o crime com o objetivo lá de efetuar a prisão. Aqui, com essas informações, não falou que os policiais induziram e instigaram, lá no caso em tela, né, exercendo aquele flagrante preparado. Aqui, na verdade, foi um certo flagrante o quê? Esperado. Esperou-se, às vezes, um melhor momento aguardou a melhor possibilidade para a prisão do criminoso, da prática criminosa. Né? Então não há que se falar em flagrante preparado aqui no caso em tela, porque não houve indução e instigação. Não tem essas informações na questão. Bacana? Então voltando para a questão aí. Então no caso em tela, a exigência ela se consumou, né? O crime de concussão se consumou no ato da exigência. E se ele recebeu ou não, é um mero exaurimento. E no caso em tela não trata de um flagrante preparado, porque no caso não houve aquela indução e instigação, né, dos policiais, dos agentes encarregados de aplicação da lei, para, né, realizar aquele flagrante. Então, um flagrante, mas, no caso em tela, foi um flagrante esperado, não um flagrante preparado. Então, vamos lá resolver a questão. Letra A fala assim, ó. Antônio cometeu crime de extorsão consumada? Não. Antônio cometeu crime de concussão consumada? Olha só, concussão consumada, porque no ato da exigência. Letra B é a nossa questão. Vamos ver a C e a D, vamos corrigir. C. Antônio cometeu crime de concussão tentado? Não. Foi um crime consumado, porque no ato da consumação, chamado de crime formal, já se consuma o ato. D. Trata-se de crime possível em razão de flagrante preparado. Não acabamos de falar que não há um flagrante preparado. Né? Na verdade, houve um flagrante esperado, não preparado, porque não houve uma indução ou uma instigação para, né, alguém praticar um crime. Bacana? Então a nossa resposta é a letra B. Bacana, pessoal? Olha só, uma questão complexa, uma questão de juiz de direito. Então você que está preparando aí, né, já tem certo conhecimento. Vamos para a próxima. Uma prova aí de cartório do Tribunal de Justiça, em 2014, da de São Paulo. Fala assim, ó, a conduta do notário, aquele que exerce atividade em cartório, né, de desviar em proveito próprio importância sabidamente indevida que exigiu e recebeu a título de tributo. Olha só, então o que ele fez esse funcionário aqui? Em proveito, uma conduta do notário, né, aquele que exerce atividade em cartório. Lembrando que a doutrina entende, lá no 327,
que há essa extensão àquele que exerce atividade em cartório também ser considerado funcionário público, né? Porque ele, inclusive, ele passou por meio de concurso público, né? Então, ele tem essa equiparação de ser servidor público. Então, o notário, de desviar em proveito próprio importância sabidamente indevida, exigiu, olha o verbo exigir, e recebeu a título de tributo. Então, ele recebeu tributo. Então, quando a gente recebe tributo, a gente chama de exação, de cobrança. E houve, na verdade, uma cobrança indevida. A gente chama então de excesso de exação. Então, no caso em tela, a resposta correta, letra D, excesso de exação. Ele cobrou e exigiu tributo de maneira indevida. Bacana? E a última questão aí para delegado de polícia do Espírito Santo 2013. Essa questão aí eu coloquei nos grupos aí, os meus alunos aí, muitos erraram, muitos não entenderam e vamos explicar então. Bacana? A gente finalizar nossa live. Fala assim, ó, Josefina, chefe de uma seção de Secretaria de Estado de Saúde, tomou conhecimento de que um funcionário de sua repartição havia subtraído uma impressora do órgão policial. Então, olha só, Josefina, chefe de uma seção da Secretaria, ela está exercendo atividade. E ela tomou conhecimento que o funcionário lá que trabalha junto com ela, né, subtraiu uma impressora. Aí vem, por compaixão, em face de serem muito amigos, Josefina não leva ao fato conhecimento superiores, para que as medidas cabíveis quanto à responsabilização do servidor fossem adotadas. Portanto, Josefina que comete qual crime? Olha só, então vamos fazer essa análise. No caso em tela, Josefina é chefe de uma seção. Ela tomou conhecimento que o funcionário lá que trabalha junto com ela, dessa seção, subtraiu uma impressora, às vezes cometeu lá um peculato, né? No caso em tela. Nós já vimos, né, o peculato na live anterior, né? Então vamos lá. Aí o que acontece? Josefina, por compaixão, ela deixa de tomar as providências. Né? Ela não leva conhecimento dos seus superiores. Então, no caso em tela aqui, o X da questão, gente, está aqui, ó, por compaixão. Ela deixa de tomar as providências por compaixão, porque em fase de serem muito amigos. Olha só, pelo fato de serem muito amigos, ela deixa de tomar o quê? A providência. Aqui no caso em tela, há um sentimento pessoal, há um sentimento ali, ó, de compaixão, que poderia ser, no caso, de uma amizade, às vezes de ódio, de amor. No caso em tela, a confusão que pode te dar ali, ó, da condescendência criminosa, da prevaricação, essa dúvida dos dois crimes, a prevaricação, há um sentimento pessoal de amizade, de compaixão. A condescendência criminosa, o servidor, o funcionário, deixa de responsabilizar o subordinado por indulgência. Olha só a diferença no caso em tela. A indulgência do Código Penal, deixa eu colocar aqui para a gente ter esse conhecimento. A indulgência do Código Penal, ele faz, na verdade, deixa de responsabilizar o seu subordinado por indulgência. E a indulgência nos remete, pessoal, no caso em tela, deixa eu colocar aqui só para a gente ter um conhecimento. A indulgência deixa de ser, na verdade, o sentimento de clemência, bondade, misericórdia. A indulgência do crime de condescendência criminosa, que nós iremos ver também, já retratando um pouco desse crime, ele deixa de tomar providência ao funcionário, de responsabilizar o seu subordinado por indulgência. Indulgência, no caso, em tela, né? Aqui, ó, ele deixa de o funcionário por indulgência responsabilizar o subordinado, né? Que lhe falte competência e também não levar ao conhecimento da autoridade competente. Então, essa diferença do crime do 300, da condescendência criminosa do 319 para a prevaricação do 300, a condescendência criminosa do 320 para a prevaricação do 319 é essa. No caso, ele deixa a condescendência criminosa, ele deixa de responsabilizar o seu subordinado por indulgência. No caso em tela, aí a indulgência é o quê? A clemência, a bondade e a misericórdia. No caso em tela dessa questão, Josefina deixou de levar ao conhecimento do seu superior hierárquico pela subtração de um bem que a pessoa praticou. No caso em tela, deixa eu ver lá cadê a pessoa, né? Ao servidor, o funcionário, na verdade, né, subtraiu pelo sentimento pessoal, que no caso em tela, ele deixou por compaixão. Então, o crime aqui no caso em tela não é de condescendência criminosa, e de sim prevaricação, porque remete a um interesse, sentimento pessoal, à amizade. Bacana? Isso aí, muitas pessoas erraram essa questão para o delegado de polícia em 2013.
Então, no caso em tela aí, ó, ele não cometeu o crime de condescendência criminosa. Então, ok, vamos corrigir as questões aqui, ó. Letra A, fala assim, ó, não cometeu crime algum, haja vista não ter competência para responsabilizar o subordinado. Não, né? Cometeu crime sim. Letra B, cometeu crime de condescendência criminosa, haja vista ter competência para responsabilizar o seu subordinado. Não, no caso em tela, não houve condescendência criminosa porque não houve clemência, não houve indulgência, do 320 do Código Penal. C, cometeu crime de condescendência criminosa, também vimos que não. Letra D, cometeu crime de corrupção passiva, haja vista compaixão sem uma vantagem devida. Não, corrupção passiva não tem nada a ver. Corrupção passiva é solicitar, receber, aceitar promessa, totalmente diferente. E no caso em tela, a resposta correta, gabaritar, é a letra E, crime de prevaricação. Porque ele retardou, ele deixou de praticar de ofício por interesse e o sentimento pessoal. É chamado, né, pela amizade, o crime do coração. Bacana? Gente, espero que essa nossa revisão tenha servido, né, para você que está estudando aí para concursos, que você está estudando aí para diversos concursos na área de segurança pública e tem demais outros, né, em quaisquer áreas. Lembrando aí que o WM Concursos, a gente está no o nosso site, lá wmconcurso.com.br, nós professores estamos divulgando a vocês, nossos alunos, os cursos aí com desconto para vocês. Siga-nos nas redes sociais, né? Dê o seu like lá, faça os seus comentários se gostou ou não da aula, né? Inscreva-se no nosso canal no YouTube e estamos à disposição de vocês, né? Galera, muito obrigado, né, por nos acompanhar nessa live, né? Sejam todos muito bem-vindos e até a próxima aula, beleza? Na próxima aula eu ainda vou dar continuidade aos crimes contra a administração pública. Na verdade, vou fazer uma revisão, um apanhado dos pontos principais que nós falamos aí da primeira live, dessa segunda live, né, do crime de concussão, corrupção passiva e prevaricação. Falamos também um pouco, né, de condescendência criminosa, artigo 320. Bacana? Então, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos e até a próxima live. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus.